Olá, pessoal da OMI Summit. Hoje eu estou aqui para falar da área de serviços, de como você inova, vende, encanta pessoas e mais do que isso, de como a gente se prepara para as mudanças de era, como que a gente entra em sintonia com a nova economia. Então, muito obrigado, sejam bem-vindos e espero contribuir muito no dia de hoje e obrigado aí à OMI Summit, ok? Vamos lá. Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou o Marcos Batista, eu já tenho uma longa estrada aí trabalhando com design, inovação, lecionando em cursos de MBA, também sendo coordenador e idealizador de alguns cursos, colunista de revista, apresentador de um quadro na Record News, que é o reality Batalha das Startups, e hoje aí com a aceleradora de PME, né, de pequenas e médias empresas. Bom, sem me alongar muito nisso, tem aí alguns contatos no Instagram e LinkedIn, fiquem à vontade para entrar em contato. O mais importante, eu pude estar aí em mais de 24 estados, 80 cidades, no mínimo 80 cidades, com mais de 500 palestras, e isso me trouxe um entendimento muito grande, principalmente de comportamento, consumo, do que é uma pequena, de uma microempresa, de uma média empresa, e como isso se dá perante a todas as mudanças que a gente teve. Então, eu trabalhei aí, desde uma pequena marcenaria, uma indústria 4.0, do agronegócio ao turismo, do setor de saúde e aeroespacial, por exemplo. Tá? Então, isso me trouxe uma bagagem muito grande de entender quais são essas barreiras, quais são essas dificuldades, principalmente no setor de serviços. Bom, diante disso que eu falei, quais foram essas barreiras, né? Essas principais barreiras? O que impedia uma empresa de crescer ou se existia algo que incomodava e preocupava essa empresa? Bom, diante disso, o que eu tenho? Uma das principais barreiras eram essas empresas entenderem e visualizarem seus indicadores. Indicadores de venda, indicadores de lucro, indicadores de solução de problemas, né? Então, isso é uma barreira, porque quando você não tem a visualização desses indicadores, você provavelmente não tem uma diretriz muito assertiva, uma estratégia muito assertiva. Uma outra barreira incômodo eram os recursos. Tanto é que essas empresas sempre falavam, se eu tivesse mais tempo, se eu tivesse mais pessoas, mais dinheiro, mais estrutura, né? Então, isso também é uma barreira, né? Trabalhar para que a gente tenha esses recursos de uma maneira mais criativa. E as habilidades, né? E o Covid-19 mostrou para a gente aí que as habilidades caducam muito rapidamente, né? Eu só nesse tempo de pandemia fui obrigado a aprender novas habilidades. Então, a habilidade para que saia de uma ideia um projeto, a habilidade para que eu venda mais, para que eu me comunique melhor, também é uma barreira, algo que incomoda aí as PMEs, né? Mas de nada disso adianta ter habilidade, recursos, indicadores se eu não trabalhar a minha mentalidade. Se minha mentalidade não estiver em sintonia com essas mudanças. E o Covid-19 mostrou muito bem que os valores são ressignificados. Então, como é que a gente trabalha tudo isso? É isso que eu vou explorar um pouco na área de serviços, aqui com vocês. E uma questão importante, né, que aí a gente entra no ciclo do luto, no ciclo do sofrimento, é de que a maioria das empresas, quando leva um choque, o que aconteceu aí com o Covid-19, por exemplo, que gerou um impacto político, econômico, de comportamento, a gente tenta negar, né? Nega uma situação, isso não vai chegar no Brasil nunca, esse Covid não chega aqui. Aí chega, e você é obrigado a mudar contra a sua vontade, aí vem a raiva. E quando eu permaneço na negação e raiva, eu começo a entrar em depressão. E aí que eu não posso deixar o meu negócio entrar em depressão. Eu preciso aceitar isso. E aceitar isso é não perder a oportunidade de aprender todos os dias, né? Bom, diante de tudo isso, eu apresento alguns cenários que são importantes, né? O cenário do dia que a Terra parou. Será que vai parar de novo, como aconteceu no início aí com o Covid? O mundo volátil, imprevisível, complexo e ambíguo que entra em erupção. A mentalidade de adaptação, de inovação, ou se você não estiver em sintonia com tudo isso, você vai morrer. O cenário de uma liderança mais ressignificada, um cenário de entender que novos modelos de negócio aparecem a partir de uma crise, e mais do que isso, o impacto no consumo e na consciência das pessoas, né? Então, quando eu olho para esse cenário de hoje, será que eu estou preparado? Será que eu estou preparado para tudo isso? Mas nada disso tem sentido se eu não der sentido para a minha obra em vida. Porque se eu falo de serviços, eu falo de servir.
E quando eu falo de servir, eu preciso entender qual é a minha obra, aquilo que eu entrego, a inovação como arte de viver. Como é que eu estou explorando aqui esse tempo que a gente tem para falar de tanta coisa importante que é voltada ao setor de serviço? Eu busquei nas mudanças, nas histórias, nas experiências e nos sinais que a vida me deu, impactaram a minha vida e principalmente os negócios, eu dividi aqui em algumas etapas, né? Algumas mudanças a partir desses sinais que a vida foi me dando. Então, desde o momento de que eu me formei na faculdade, que eu comecei a trabalhar numa indústria de eletrodoméstico e que eu vivi um mundo no campo da ilusão, a ilusão de solução de problema, a ilusão de um propósito. Depois, a ruptura promovida pela internet. Depois, a transformação digital muito promovida pelo impacto do primeiro iPhone, que traz uma interface digital, né, entre o usuário e os novos modelos de negócio. O propósito muito forte de um entendimento do que é isso efetivamente em 2010. 2020, o que o Covid me mostrou. 2021, como é que eu dou valor a tudo isso. E hoje, qual é o meu maior aprendizado diante de tudo isso, que é o pacto que a gente faz com a nossa vida, certo? Do dia que a gente nasce ao dia que a gente morre, a gente assina um contrato com a vida, né? Do primeiro respiro que a gente dá quando sai da barriga da mãe até o último suspiro que a gente dá no dia que a gente vai morrer, é um contrato que a gente faz com a vida. Qual é essa obra? Qual é esse propósito que a gente sai do campo da ilusão, entende qual é esse propósito para que a gente chegue numa realidade? Bom, vamos começar a refletir sobre a mudança de mundo. Sabe aquele mundo que a gente aprendeu, aquele mundo que a gente aprendeu a consumir, que chamava, que fazia um pedido na internet, esse mundo que a gente, do jeito que a gente assistia um filme, do jeito que a gente procurava um emprego, do jeito que a gente se relacionava? Esse mundo da era industrial, esse mundo está falindo. Porque surge um outro que é exponencial, que é rápido, que é promovido pelo impacto da transformação digital e suas tecnologias, o Big Data, a inteligência artificial, a realidade aumentada, a realidade virtual, a internet das coisas, a indústria da manufatura, que é o 3D. Tudo isso que saiu do laboratório e se conectou gerou um outro mundo. E esse mundo hoje é o mundo onde a gente tem que prestar atenção, e muita atenção. Como é que você trabalha a falta de previsibilidade, a dinâmica de mudança, o caos e confusão, os erros de leitura? Será que eu estou preparado? Porque onde estamos? Na coexistência de dois mundos. E quando a gente está na coexistência de dois mundos, a gente tem muito medo. Medo porque estão te tirando de uma zona de conforto, que foi aquele mundo que você aprendeu, e estão te colocando em outro mundo. E é por isso que a nossa mentalidade, a nossa organização precisa mudar. Eu não posso ter uma mentalidade fixa, uma organização sobre essa hierarquia fixa e linear. Não, o meu organograma precisa ser mais flexível. A minha mentalidade é mais flexível. Eu preciso entender a melhor maneira que eu tenho para absorver todas as informações que esse mundo me dá. E não é sozinho, e não é burocrático, e não é hierárquico. Então, deixar de lado alguns pensamentos. Entender que a gente sai de atributos racionais, que onde a gente colocava o valor de venda dos produtos, passa para os benefícios funcionais, depois benefícios emocionais, até chegar em valores emocionais, e hoje a gente trabalha a tal da experiência. Se a gente fala em servir, a gente tem que entender que experiência, ela é uma fórmula e principalmente um momento que eu quero que não acabe. Será que o meu cliente, o meu usuário está se sentindo assim? E quando a gente olha para dentro da organização, o jeito de pensar, qual era essa mentalidade? Funcionários não são confiáveis, lidar com pessoas é complicado. Vai demorar pra caramba para dar resultado. Tem coisas que só eu sei fazer. Imagina, esses processos de controles engessam o meu trabalho. Essa tecnologia não é para mim. Essa era a mentalidade do passado. Essa era a mentalidade do jeito que a gente aprendeu. E o pior de tudo, nosso imaginário de como o mundo funciona sobre economia ainda está pautado sobre os modelos de negócio da área industrial. Então, o convite que eu faço para vocês agora é refletir sobre tudo isso. E qual é a reflexão que a gente tem? A gente sai de um momento onde os nossos valores estavam na posse, no carro, na cadeira, na casa. Em 94, com a chegada da internet, a gente começa a jogar os valores agora em serviços. Porque agora eu quero experiência do que as coisas me proporcionam, e não só coisas. Em 2007, com a entrada do iPhone, agora eu tenho acesso
acesso a todos os modelos de negócio, acesso a tudo que eu quero aqui na palma da minha mão, né? E é isso que eu tenho que entender. A gente sai do mundo da posse, passa para o mundo do acesso, mas mais do que isso, em 2016, chega a indústria 4.0, que mostra para a gente que é possível ter algo customizado com a mesma velocidade de uma indústria que fazia seriado. Em 2020, com a entrada do Covid-19, a gente sai do mundo das coisas para o mundo das causas, porque agora os valores estão nas causas, naquilo que você entrega que realmente tem a sua essência, que traz algo como produção de valores. O que você está produzindo? Qual é a sua causa? E percebam, quando a gente tem uma tecnologia emergente junto com uma crise, e aí eu estou pontuando 2007, 2008, crise financeira mais o primeiro iPhone que chega na palma da mão das pessoas, o que a gente tem na sequência? Novos modelos de negócio. Modelos de negócio que até então não existiam. E aí que eu faço um convite para que vocês reflitam o que vai acontecer em 2022. Porque nesse momento que estão incubados várias empresas trabalhando um problema que você não resolve e uma necessidade que você não atende. E é por isso que vão aparecer novos modelos de negócio. E essa mudança, quando a gente sai do mundo das coisas para o mundo das causas, é entender que no passado houve uma adaptação. Porque o nosso projeto se tratava de produto, de substantivo. Vamos desenvolver uma linha de carro, uma linha de eletrodomésticos, vamos desenvolver casas, apartamentos, ok? Quando a gente tem essa primeira adaptação do mundo físico para o mundo digital, o que muda? Muda que agora o meu briefing não é mais o substantivo, é o verbo. Não é mais com um carro, é como as pessoas vão se locomover, não é mais a casa, mas como as pessoas vão morar. E quando a gente coloca o verbo dentro do nosso briefing, para onde a gente olha? Para os problemas que estão presentes. É por isso que a gente começa a pensar na solução a partir do verbo. E aí, com a entrada do Covid-19, a gente entra muito pautado aí forte no que é causa e propósito. Inspiração, a maneira com que você produz riqueza, a máquina de produzir valores, mesmo para quem não compra de você ainda. Então, vamos entender um pouco mais sobre esse cenário. Se lá atrás a gente tinha um monte de coisa e se fazia necessária, o que a gente tem hoje? Esse monte de coisa dentro do nosso bolso, na palma da nossa mão. Vamos fazer uma analogia agora com pessoas, ok? Porque quando eu olho para isso, né, pego lá a década de 80 e pego hoje, o que eu tenho que imaginar? Que as garantias, elas acabaram. A gente vive agora na era da urgência e o problema não é só o desemprego, é a completa inutilidade das pessoas. Porque assim como esse monte de coisa não faz mais sentido, pode ser que as pessoas que não estejam adaptadas a esse novo momento sejam agora inúteis, ok? Então, Alvin Toffler já falava que os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender a aprender, aprender a desaprender, para aprender a reaprender. Então, do que a gente falou agora? De uma mudança e reinvenção na forma com que a gente se relaciona com o usuário. Ora, o que é serviço? É servir. Né? É aquilo que você tem em relacionamento com o seu usuário. Então, eu tenho que entender quais são essas mudanças que vão acontecer a partir de tudo isso. Como é que eu vou me conectar com o usuário? Assim como aconteceu com a entrada da transformação digital. Mudou a forma com que o usuário assiste um filme, como ele armazena dados, como ele manda uma carta, como ele escuta uma música, como ele procura um emprego. É disso que a gente está falando. Hoje, se eu fechar as portas, eu consigo atender meus clientes? Ué, o Covid-19 mostrou isso. Se eu fechar as portas, eu continuo atendendo aos meus clientes? Então, vejam, a gente sai de um www que fala sobre a rede mundial de dados e vai para o www, que é o que nós queremos. Né? Então, aqui, eu não vou ficar muito nesse slide, mas eu quero que vocês percebam o seguinte. Primeiro quadradinho lá em cima, tá? Empresas que não existiam há 15 anos atrás e que hoje fazem parte da nossa vida, ativamente. Mais uma coisa, a evolução do nosso conhecimento humano. Se a gente dobrava de conhecimento em 100 anos em 1900, passa para 25 anos em 1945, eu fazia uma faculdade em 1945 de 4 anos, e eu tinha mais 21 anos para utilizar o que eu aprendi. E aí, em 2014, eu já dobrava de conhecimento em 13 meses. 2020, eu dobro de conhecimento em 12 horas. Como? Quando a minha mentalidade está conectada.
quando a minha mentalidade sabe filtrar informações que transformam em conteúdo, de conteúdo a conhecimento aplicado. Então, o que a gente está falando aí? De uma mudança de pessoas conectadas. Se eu tinha, em 2000, 6 bilhões de pessoas no mundo e 6% eram conectadas, olha como isso vem aumentando, né? O número de pessoas, mas o número de pessoas conectadas. Olha a previsão de 2022 para 2025. 90% das pessoas conectadas. Se eu pegar de 2010 até 2022, eu vou ter aí 4 bilhões de novos consumidores, 4 bilhões de pessoas conectadas. Será que eu estou preparado a isso? Transformação digital, gente, não é eu colocar uma ferramenta digital para vender na internet. Esse foi o grande erro das indústrias, das organizações, dos serviços, que agora no tempo de pandemia, que vendiam presencialmente, montaram uma estratégia de vender digitalmente só colocando ferramentas digitais. Não. A transformação aqui é eu entender a minha estratégia, qual é o meu modelo de negócio, novas formas que eu tenho de operar, novos modelos econômicos. A minha capacidade, o quanto eu engajo pessoas em tempo real, que é a minha conectividade. A minha cultura, será que a minha cultura está estabelecida em processos, com foco na experiência do cliente, em automação, em agilidade? Mas ainda, sobre análise de dados, que é a minha organização, qual é a melhor tomada de decisão para essa cultura, né? Quando a gente olha para esse trabalho, para essa mudança de transformação digital, né, é muito diferente de falar, vou colocar uma ferramenta digital, vou trabalhar agora o meu marketing digital. Não, mais do que isso, eu preciso de um sistema de gestão, integração dos canais e o controle disso, né? Eu dou exemplo, que aqui na empresa a gente se utiliza da OMI. Então, olha o quanto é importante para essa transformação digital, essa gestão de tudo isso, né? E entender que existe um processo. Transformação digital não é eu comprar uma ferramenta digital e começar a minha produção. Não, muito menos essa transformação já ganhar escala. Não, eu tenho que voltar lá atrás, me despertar a qual ameaça digital e oportunidade vão ameaçar as minhas receitas. Então, eu me desperto a isso. Depois eu vou investigar. Eu vou investigar o quê? Qual modelo de negócio é melhor para o futuro da minha empresa? Esse modelo digital condizente com as minhas oportunidades. Depois que eu despertei e investiguei, aí vem meu diferencial, a minha vantagem competitiva digital, que às vezes não é a mesma da presencial. Quando eu entendi isso, eu vou experimentar. Como é que eu vou me conectar usando novas tecnologias? Agora eu experimento essas tecnologias. E aí eu me enquadro se eu tenho capacidade fundamental para essa transformação. Como é que eu construo tudo isso? Aí eu produzo, depois eu ganho escala. Então, eu preciso entender todo esse momento do usuário. Qual é esse momento? Do momento que ele reconhece que é uma necessidade, no momento que ele solicita, que ele identificou um produto, e no momento que ele vivencia a entrega e resposta. Como é que eu faço a gestão de tudo isso? Como é que eu gero conteúdo, que é o que é consumido? Como eu gero experiência do cliente, que é como eu empacoto isso? E como eu me utilizo de uma plataforma que como isso é entregue, né? Então, a transformação digital é a conexão que eu faço com o usuário. Eu não posso ser uma empresa que, como antigamente, compre o que eu tenho, né? Onde o cliente interage de forma esporádica. Não. Eu posso ser uma empresa hoje que me conecto com o usuário, atendendo a uma resposta ao desejo desse cliente, porque ele expressa o que ele deseja e quando. Ou seja, com um clique apenas, eu tenho velocidade e flexibilidade e execução precisa. Ou a minha empresa pode ofertar curadoria, como um Trivago, por exemplo. Eu ofereço a ele uma curadoria. Ou mais do que isso, eu posso ser uma empresa que me conecta de maneira comportamental ainda, incentivando o meu cliente a atingir o objetivo. Eu lembro das necessidades e incentivo ele às ações. Ou uma empresa que trabalha isso de maneira automática. Eu passo todas as informações para a empresa e ela vai entender efetivamente quais são os melhores canais e como eu atuo diante de uma jornada na utilização de um serviço. Ou seja, é tudo de maneira consciente, atuando em qualquer canal. Bom, para isso, existem alguns elementos da transformação digital, né? Primeiro, o quanto eu ofereço experiência ao cliente. O quanto eu entendo desse cliente, formas de envolvimento, pontos de contato. Depois, processos operacionais.
a gestão dessa capacidade de colaboradores com a digitalização de processos. Mais do que isso, se o modelo de negócio está totalmente linkado a isso. Bom, para isso tem a jornada do usuário. É por isso que a gente utiliza do entendimento de satisfação do cliente para entender momentos e situações, do momento de pesquisa ao momento de compra. Quais são as atividades em cada momento de situação, quais são os pontos de contato, onde estão as barreiras e oportunidades, e mais ainda, o mapa emocional, onde e quando o cliente está insatisfeito ou satisfeito. Não é só no momento de compra, são em todos os momentos. Um desses momentos pode estragar todo o modelo de negócio que você tem. O que eu aprendi aí? Eu aprendi esses 3 primeiros sinais que eu datei para vocês. A maioria das organizações e profissionais que enfraqueceram nos últimos anos não falharam apenas por fazer as coisas erradas, falharam sobretudo por fazer a mesma coisa certa durante muito tempo. Entenderam aí alguns sinais? Esses sinais mostram o seguinte, tá? Esses sinais mostram o seguinte, mostram que a gente precisa mudar uma lógica dominante de fazer certo para fazer melhor, ok? Aí, 2010 eu entendi o que é propósito. Propósito é aquele motivo mais forte que te mantém em pé. Ele vai te impedir de você desistir. Em 2010, diante de uma situação que não era confortável para mim, eu fui buscar algo que eu entendi que era um propósito, né? E hoje eu vejo muita gente morrendo de braço dado com propósito. Porque, de fato, não sabe qual é o seu propósito, a sua causa, a obra, o objetivo, seja lá o nome que você utiliza. Mas quando você não pensa sobre isso, provavelmente você vai ter uma empresa morna, medíocre. Você vai ser uma pessoa morna ou medíocre. Então, dentro da sua organização, qual é o seu propósito? Você sabe para que serve o que você está fazendo? Qual é essa importância que você dá? Então, imagina só, se você e o seu negócio desaparecesse hoje, que falta você faria ao mundo? Porque o morrer, para todo mundo, é ser esquecido. Mas, enquanto alguém sente a sua falta, você vai estar vivo para sempre. Você é importante para alguém. Então, qual é a importância? Porque se eu falar que não faço falta, eu não tenho propósito, eu não tenho causa, eu não tenho objetivo, eu não tenho uma obra construída nesse mundo. Então, é importante eu entender quais são esses significados e como as pessoas entendem isso, com impacto ambiental, cultural, social e econômico. Então, não basta ser diferente, eu tenho que ser desejado. Eu tenho que ser importante para as pessoas. Como estabelecer essa importância? Quando o propósito está no seu desafio. Quando você entende a diferença que você faz na vida das pessoas. Não é só falar do seu produto, serviço. É falar de como você muda a vida das pessoas que seguem o seu conselho. Quando você se interessa pelos problemas dos seus clientes, naturalmente eles vão se interessar pela sua empresa. Então, preciso investir em pessoas. Elas precisam saber para que serve isso. Elas são fio condutores para que a inovação aconteça. Para que a inovação tangibilize o seu propósito, que seja relevante ao seu cliente. E a tecnologia é quando você materializa esse propósito, é relevante, e vai para mais pessoas. E a comunicação, onde a maioria das empresas erram. Porque eu preciso contar para o meu cliente como eu posso ajudá-lo. Ok? Bom, então toda essa parte de entender que o propósito precisa estar no centro da minha estratégia é repensar minha trajetória. O que naturalmente eu faço mais relevante que a média, diante do que o mundo precisa e as pessoas estão dispostas a pagar. Necessidade. Aí eu gero valor. Aí eu tenho valor. E eu não disse que o objetivo é encantar, é a experiência do cliente. O que você oferece dividido pelo que o cliente espera. Realidade menos expectativa. Todo mundo tem expectativa sobre um serviço e pontua isso dentro da sua cabeça. Se é o tempo, se é o cardápio, se é a limpeza, se é o atendimento. Depois ele vai ter a percepção, a vivência da realidade, né? Então, teoria é bom, prática é bom, mas o bom mesmo é você dar atenção para o seu cliente, é ligar para esse cara, é ter uma conversa franca e sincera. E aí, em 2020, eu tive mais um aprendizado, né? E mais um sinal que eu tive que aprender a interpretá-lo. E eu entendi que eu já tinha passado por várias crises. E todas essas crises me trouxeram oportunidades a partir dos problemas. E o Covid-19
ele foi gigante, né? Ele gerou muito medo, 1/3 da população mundial confinada dentro de casa. Isso gera impacto político, trabalhista, social, econômico. Quando a gente tem esse impacto, mudam-se os hábitos e comportamentos que geram valores ressignificados e surgem novos modelos de negócio, né? Então, entender que essa pauta editorial do tal novo normal, isso é uma utopia, não é nem antigo, nem novo. O que eu preciso entender é que lá atrás, o novo normal, né, esse tal normal, era quando as pessoas tinham previsões. E aí eu vendi o normal. Tenho previsão, tenho normalidade. Hoje, nossa vida virou do avesso. Nosso controle foi roubado, nossa volatilidade escancarada. Eu estou falando agora de experimentações, não de normal. Eu estou falando hoje da diferença de normalidade e naturalidade. Antes a gente tinha uma curva de Gauss que definia um desvio padrão, médio padrão, do que as pessoas preferiam e do que era normal. Isso vem se achatando, né? Existe até um certo preconceito de falar normal. Eu chego aqui e falo hoje, o Marcos Batista é um cara normal, mas que normal? Não tem nada de normal, tem o meu natural. Tem entendimento hoje que o seu consumidor vai ser pautado por uma dualidade entre opostos. Às vezes ele vai querer continuar do jeito que era antes ou iniciar. Tá? Então, quando a gente olha para isso, é entender uma experiência cultural, sentido das coisas e dos movimentos, uma visão de mundo, como é que a gente cruza esses vetores de tendência de tecnologia, de propósito, de economia, mas a vida dos indivíduos. Eu preciso mapear esses desejos, essas necessidades e problemas. E aí, é entender que o comportamento de consumo, né, também muda muito. Hoje eu tenho multicanal, as pessoas são mais exigentes, são mais comunicativas, conectadas, querem experiências únicas, querem agilidade, são donos da razão, têm mais consciência sobre tudo. Ou seja, se eu olho para tudo que está acontecendo, eu preciso abandonar algumas crenças, adotar novas tecnologias, aprender novas habilidades, errar rápido para corrigir rápido, ser único, minha essência, entender o consumidor e, acima de tudo, o propósito de empreender. Elementos de valor. Será que eu comunico efetivamente os elementos de valor que eu entrego? Será que eu não comunico de maneira errada? Eu só falo do meu produto e serviço? Ou será que eu mostro elementos de valores como economizar tempo, simplificar, reduzir esforços, evitar problemas, reduzir ansiedade, recompensa, devolver esperança, gerar senso de pertencimento, tá? Então eu preciso olhar para tudo isso, porque se o seu cliente fala que seu produto está caro, ele está querendo dizer o seguinte: eu não estou enxergando o valor naquilo que você me oferece. Né? Então, isso é mais uma coisa que eu preciso entender. Outra coisa, aqui é só para vocês tirarem uma foto desse quadro e responder depois. Hoje, diante de tudo que a gente viu aqui, você investiria na sua empresa? Responda essas perguntas. Tira uma foto rapidinho aí e responda essas perguntas, ok? Mais uma, 2021, muito recentemente. E isso tem mais ou menos uns 60 dias, né? E aí eu falo de um sinal muito grande que é o valor à vida. Há 60 dias atrás, eu estava internado numa UTI pelo Covid-19. Cheguei na UTI falando 2 palavras e faltava a terceira, porque eu não conseguia respirar direito para falar a terceira. Mas durante aquele momento que eu vivi do meu lado, no primeiro dia onde eu estive numa UTI coletiva, vendo sofrimento, dor, despedidas, né? Em 24 horas eu vi 2 pessoas morrendo. Eu caí numa ala onde eu era o único consciente e olhando para todo mundo entubado. Ali eu comecei a refletir e aprender mais um pouquinho sobre todos os sinais, sobre todo o valor que a vida me deu. E eu entendi o seguinte, que nem sempre a pior comorbidade é a nossa física, não. Hoje a pior comorbidade está entre a moral e ética. E é aí que a gente precisa entender qual é o propósito e a causa, a nossa obra em vida. Porque quase 4 milhões de brasileiros de alta renda solicitaram e receberam um auxílio emergencial. Compra superfaturada de ventilador pulmonar, o que vai salvar a vida das pessoas. Fraudes em construção de hospital de campanha. Gente furando fila, comprando laudo médico para ser vacinado. Aonde está a pior comorbidade? Na moral e ética. Segundo Lima Barreto, ele falava que o Brasil não tem povo, tem público. Eu acho que aí está a responsabilidade de nós, empreendedores que entregamos serviço, saber o valor das coisas. Aquisição versus retenção. Tem muita gente que quer um monte de cliente, eu quero um monte de fã.
pessoas que comprem a minha causa, pessoas que são embaixadores daquilo que eu faço, porque antes de eu ter, o valor tem um significado. Quando eu tenho, diminui, mas quando eu perco, é grande. E é aí que a gente precisa ficar atento aos novos valores que são ressignificados. Não é só tecnologia. É de volta a algo que ela não entrega, que é a conectividade humana. Um gesto que faça as pessoas sorrirem, uma mão amiga, um olhar de aprovação, um aperto de mão, um gesto de carinho. Belezas que estão ocultas e a gente não vê. É por isso que eu falo que falem menos dos seus produtos e serviços e comece a falar mais das emoções e mudanças que vocês fazem na vida das pessoas. Tá? Mais uma, quando a gente fala dessas emoções, é entender que a nossa empresa, nós, que somos líderes das empresas, precisamos entender entre as nossas emoções negativas e positivas, né? Se a gente na negativa não está sendo vítima de um acaso, né? Aquela vítima apática, ou, diante das positivas, se a gente não está viciado em ter razão. Entre a fragilidade da vida e a beleza da vida, o que a gente precisa é não rejeitar as nossas emoções que são naturais, em favor de uma falsa positividade. A gente precisa entender em profundidade essas emoções, e quando eu falo emoções, são as nossas e do mundo externo. Porque se eu dou as costas ou rejeito essas emoções naturais, eu estou deixando de desenvolver minhas competências para lidar como o mundo é hoje. Eu escuto muito empreendedor falar o seguinte, eu não quero sentir medo, eu não quero tentar para não me decepcionar, eu não quero nem saber e tenho raiva de quem sabe, e eu não quero que esse sentimento ruim fique em mim. Cara, sabe de quem é meta? Tudo isso daí é meta de gente que já morreu. As emoções difíceis, elas fazem parte do contrato que a gente fez em vida. Conflitos e harmonias é o que nos dá felicidade. Quando eu administro conflito e harmonia, a harmonia me estabiliza, conflito faz eu crescer. Esse é o preço que eu pago por uma vida que tem sentido. Então, esqueçam rótulos simplistas do que vocês escutam por aí, ou dos seus sentimentos. Porque quando o seu cliente fala, eu estou estressado, entenda o que é estressado. Será que não é um rótulo simplista? Será que ele não está percebendo uma decepção, ou ele está com medo de estar onde ele quer? Então, a identificação correta desses sentimentos e emoções nos trazem medidas corretas e alinhadas aos nossos valores. É uma melhor versão de nós mesmos, ok? Então, o que essa emoção quer me dizer? O que ela quer me dizer é o seguinte, tá? Nunca diga, eu sou agressivo, eu sou triste, porque isso é emoção, e emoção é uma fonte de dados. Sempre diga, noto que estou assim, noto que estou assado, perceba isso e administre. Olha que legal essa frase. Uma vez perguntaram para Michelangelo como ele tinha esculpido um Moisés tão perfeito. Ele respondeu, é muito simples, basta retirar da pedra tudo que não é Moisés. Será que a gente não carrega pedra demais nas nossas costas? Será que a gente não tem pedra demais que não é da nossa empresa? Que não é do nosso controle? Que não é da nossa essência? Então essa é uma reflexão que a gente tem que fazer. E aí, tire mais uma foto disso. Agora, você investiria em você? Perceba se você está em sintonia com todas essas mudanças. Tira aí uma foto e depois responda a essas questões que são super importantes. Bom, e aí vem o último aí, que é o maior aprendizado que eu tive diante de tudo isso, né? Diante de dar mais valor e sentido à vida, de entender qual é a obra que a gente constrói durante toda a nossa vida, um pouco de propósito. E esse aprendizado veio por meio de uma frase que eu achei fantástica, né? De como eu posso transferir o meu maior capital, que são as minhas experiências vividas. E olha que interessante, nunca ninguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes. Jesus Cristo. Tá? Jesus nos deu o maior ensinamento do que é liderar. Quais são essas habilidades fundamentais para liberar e solucionar os problemas de hoje? Né? A humildade intelectual que ele tinha, a empatia sem julgamentos, a liderança, por exemplo, a construção de uma comunidade que luta por uma causa, um propósito autêntico, porque só a autenticidade é quem é capaz de atrair as pessoas para perto de você. E amar acima de tudo, ok? Então, Platão já falava sobre esse mito na caverna de Platão. O quanto a gente vive em cima da ilusão, que é o mundo construído e projetado aos nossos prazeres, e a gente não encara a realidade, que é o deserto que a gente constrói a partir da nossa verdade.
E qual é a luta que a gente tem que ter hoje? Sair do senso comum. Mostrar a realidade para as pessoas em cima do serviço que a gente oferece. Parar com essas ideias pré-fabricadas. O mundo ele é um símbolo e a gente precisa entender sobre esse símbolo, decodificar isso, porque cedo ou tarde a gente vai perceber que é uma diferença muito grande entre conhecer o caminho e percorrer o caminho. E é isso que a gente tem que lutar. Porque hoje no Brasil, somos o país com o maior número de parcelas de pessoas que compraram produtos porque celebridades ou influenciadores anunciaram. Estamos na frente da China. E aí que é a nossa maior preocupação. A nossa maior preocupação está aí. Hoje a gente se usa de live em shopping? Ok. Né? É bom para promoção exclusiva, lançamento de produto, demonstração de serviço, forte entretenimento entre marca e audiência, acesso ao fabricante, direto com o consumidor. Isso ajuda pra caramba. Mas qual é o nosso compromisso e responsabilidade sobre isso, tá? Bom, diante de tudo isso, venho aqui no meu último slide para mostrar um pouco sobre o que eu aprendi sobre tudo isso, né? E aqui, em uma única frase, eu vou demonstrar todo esse fluxograma que eu desenhei. O mais triste da vida é quando a gente chega num último dia, no final de um projeto, no final de algo, tá? De olhar para trás e ver que a gente só reclamou, só gerou desconfiança, gastou tempo e energia onde não tinha controle, ficou esperando à vontade, ao invés de fazer algo, que nunca foi capaz de fazer nada diferente. Sempre esperou algo ao invés de viver e achou que ia viver para sempre. Então, gente, deixo aqui para vocês algo que não pode passar em vão. O compromisso e respeito por tudo que aconteceu. Com mais de 550 mil vidas perdidas. Qual é o nosso compromisso e nosso respeito? Qual é a nossa obra em vida? Chico Xavier disse o seguinte: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas é possível começar de novo e fazer um novo fim. Qual é o nosso legado? Qual é a nossa obra? Deixo aqui para vocês, né, um QR Code que leva direto vocês ao nosso canal do YouTube. Lá a gente traz um pouco de cada coisa, é super interessante. Sigam a gente lá no canal do YouTube. Vocês vão ver que tem vídeos super interessantes que vão contribuir bastante para o seu negócio, não só para serviços, mas enfim, a gente traz um grupo de mentores falando sobre várias coisas que são relevantes e estão em sintonias com a nova economia. Gente, muito obrigado. Desejo a vocês aí muito sucesso, com muito propósito e que saibam efetivamente qual é a obra em vida. Muito obrigado, até mais.